Glória a Deus. Saúde a todos com Shalom na Rema, quer dizer paz e prosperidade seja convosco. Que muita paz de Deus e muita prosperidade esteja sobre as vossas casas, sobre as vossas famílias. É o desejo de Deus, também o nosso, em nome de Jesus. Também saúdo o nosso pastor presidente, pastor Marcos, na pessoa dele, todos os obreiros e os músicos do altar. Abra as vossas Bíblias na primeira epístola aos Coríntios. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 25 ao 29. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 25 ao 29. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios é composta de 16 capítulos, 437 versículos. Foi escrito entre o ano 55 e 56 depois de Cristo. Autor Paulo, e o tema do escritor foi problemas da igreja e as suas soluções. Aleluia. Quem achou, diga amém. Diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ora, irmãos, vede a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os nobres de nascimento que foram chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, as coisas fracas deste mundo, para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis e desprezíveis, aqueles que não são, para aniquilar aqueles que são. Verso 29. Para que nenhuma carne se glorie perante o Senhor. Podem tomar os vossos assentos na presença do Eterno. Amados santos de Deus que me ouve nessa noite, quando a gente se depara com o versículo 25 principalmente, Paulo dizendo que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A gente se pergunta, mas teria algo em Deus que fosse loucura? Olhando para o Gênesis, o princípio, a criação, vendo Deus criar todas as coisas por simplesmente proferir uma palavra: haja. Nós não vemos fraqueza. Quando eu olho para o profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 12, 17 e 22, no 12, ele diz que Deus, com seu punho, ele mediu as profundezas do mar. E quando você vai ver sobre o mar, diz os cientistas que no mar há partes, no mar inacessível, que chega até a 25 mil metros de profundidade, que o homem nem conseguiu ir até lá ainda. Quando eu olho, irmãos, para o versículo 17, Deus comparando todas as nações perante Ele como nada, menos do que nada, como vácuo, como algo que não existisse. Eu não vejo loucura, não vejo fraqueza, eu vejo poder, eu vejo força. No versículo 22, no capítulo 40, diz que Ele se assenta no globo terrestre, e os moradores diante dele são como gafanhotos. Mas escute o que eu vou dizer para você. Por amor ao homem, por amor à humanidade, Deus se manifestou em loucura e fraqueza algumas vezes. Mas fica tranquilo, porque a loucura de Deus foi mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus foi mais forte do que os homens. Eu quero trazer uma palavra do coração de Deus para o seu coração nessa noite, que vai ter o seguinte tema: 3 manifestações
da fraqueza e loucura de Deus. 3 manifestações da fraqueza e loucura de Deus. Qual é a primeira manifestação, pastor, da fraqueza e loucura de Deus? Se você tivesse um espelho, eu ia agora convidar você a se olhar nele. Porque a igreja, e quando eu digo igreja, eu não digo as paredes, eu digo eu e você. Nós somos a primeira manifestação da fraqueza e loucura de Deus. Olha para o nosso meio, irmãos. São poucos os nobres de nascimento. São poucos no nosso meio aqueles que conseguiram um diploma. E não era diferente do passado, porque a Bíblia diz em Atos capítulo 4, versículo 13, que Pedro era um homem iletrado, não tinha letra. Mas eu quero dizer para você, amados, Deus não escolheu os nobres de nascimento, Deus não escolheu os fortes, os poderosos, Deus não escolheu aqueles que se achavam que eram, Deus escolheu aqueles que não eram, para envergonhar aqueles que se achavam ser alguma coisa. Você pode imaginar Deus, irmãos, escolhendo um pregador, escolhendo um homem para ser pastor, e escolheu o filho de uma prostituta, um rapaz drogado, um rapaz que vivia no mundo do crime, que nasceu neste mundo, é o mundo que ele conheceu. Com 14 anos já tinha homicídio sobre os ombros, com apenas 14 anos de idade. Pois Deus simplesmente disse: é ele que eu vou fazer pregador da minha palavra. Vou levantar e depois vou dar o título para ele ainda de homem Bíblia. Aleluias. Sabe por quê, irmãos? Porque a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, e a loucura de Deus é mais sábia do que todos os homens. Nós somos a primeira manifestação da fraqueza e loucura de Deus. Deus não te escolheu pelaquilo que você era, Deus te escolheu pelaquilo que Ele ia fazer de você. Deus não viu aquilo que você era, Ele viu aquilo que Ele ia fazer de você e através de você. Por isso que Ele fala para Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, Ele diz para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder, aleluias, se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe por que Deus não escolheu os poderosos? Porque não há lugar para que o poder de Deus se manifeste. Sabe por que Deus não escolheu os sábios? Porque não há lugar para que a sabedoria de Deus se revele. Daí Ele escolheu aqueles que não eram. E Paulo diz: por isso que me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Jeremias vai dizer no capítulo 9, versículo 23 e 24: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Antes, se for para se gloriar, se glorie nisso, em saber e conhecer que eu sou Deus. Aleluia. Eu não sei se você entendeu, mas a única glória que eu conheço é a glória do meu Deus. A única coisa que eu posso me gloriar é nele, através dele. A única coisa que eu posso, irmãos, me gloriar é na pessoa dele, porque eu não sou nada. Aleluia. Eu não era nada e continuo não sendo nada, mas com ele eu posso todas as coisas. Deus escolheu as coisas vis e desprezíveis. Por isso que Ele levanta a prostituta, por isso que Ele levanta o homossexual, por isso que Ele levanta as coisas deste mundo que é loucura. Por isso que Ele levanta o drogado, por isso que Ele levanta o homicida. Ele escolheu as coisas vis e desprezíveis, aqueles que não são
para aniquilar aqueles que são, para que ninguém se glorie perante Ele. Aleluias. Está entendendo? A glória dele. Você pode ser usado por Deus, você pode ser levantado por Deus, mas a glória dele. Aleluia. Você pode pregar e ser uma bênção, a glória dele. Você pode cantar e o céu se abrir, a glória dele. Você pode profetizar, você pode ser usado nos dons espirituais, mas a glória dele, a glória dele, a glória dele. E quando ele te usa, sabe o que ele está fazendo? Ele está mostrando para o mundo que a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, e a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Nós somos a primeira manifestação da fraqueza e loucura de Deus. Somos perseguidos, irmãos, há mais de 2000 anos. Imperadores tentaram destruir a igreja e não conseguiram. Colocava os crentes nas arenas do Coliseu em Roma para ser comido pelos leões, para ser um espetáculo. Mas deixa eu dizer para você, mesmo as pessoas vendo aqueles homens e mulheres e crianças serem devorados pelos leões, não faziam, irmãos, a fé dos que estavam fora da arena desfalecer, não. Aleluia. Quando acabava de morrer, já tinha mais gente preparada para morrer. Sabe por quê? Porque a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, e a loucura de Deus é mais sábia do que todos os homens. Queimaram esse livro quantas vezes? O manual da igreja. Mas não conseguiram parar a igreja, não conseguiram deter a igreja. Aleluias. E não vão conseguir parar. Aleluia. Porque a igreja é a manifestação da fraqueza e loucura de Deus. Mas aquilo que é uma manifestação de fraqueza e loucura é a mesma que manifesta o poder e a sabedoria de Deus para os homens. Aleluias. Quantas, irmãos, pessoas às vezes são alcançadas pelo evangelho por pessoas que têm pouco estudo, alcançando quem tem diploma. Eu preguei numa cidade certa feita, no estado de Minas Gerais, no presídio, e mais de 30 presos aceitaram Jesus. Fomos para a casa do pastor, acabamos de almoçar, uma viatura na frente da casa do pastor. O pastor foi atender. O policial disse: o delegado mandou vir aqui buscar o pastor que pregou hoje lá no presídio. O pastor ficou apavorado. Vão prender o homem na minha casa. Eu disse: fica tranquilo. Eu disse para o pastor: eu fiz muita coisa, mas não devo mais nada. E eu disse para o policial: eu disse, olha, nesse carro eu não vou. Eu vou no carro do pastor, a gente se encontra lá. Eu andei muito nesse carro na parte de trás, agora eu não ando nem na parte da frente. E a gente chegou na delegacia, o pastor chegava a estar branco, irmãos. Ele era mais moreninho que eu, mas estava branco. E quando chegamos na delegacia, fomos recebidos. De repente, o delegado veio nos receber. Ele vem aperta a nossa mão e diz para mim: olha, vamos ali no meu escritório, no meu gabinete. Quando eu chego no gabinete dele, está uma senhora sentada lá, uma jovem senhora. Ele era um delegado bem jovem. E ele disse: eu fiquei sabendo do seu testemunho. Eu fiquei sabendo que mais de 30 presos hoje, pela parte da manhã, aceitaram Jesus chorando. É só o que estão se comentando aqui na delegacia, porque a delegacia tinha acesso ao presídio, era colado. Por isso que eu mandei chamar o Senhor, porque há muito tempo eu e a minha esposa nós queremos aceitar Jesus. E nós vimos que hoje é uma oportunidade. E daí, irmão, sabe o que aconteceu? Eles dobraram o joelho na minha frente. E quando eles dobraram o joelho, ali estava o delegado.
de joelho dobrado na minha frente. Eu me lembrei quantas vezes eu entrei na delegacia, irmãos, a soco e pontapé. E agora o delegado estava de joelho diante de mim. Naquela hora passou um filme na minha cabeça e Deus disse: é isso que eu faço. Aleluias. É eu que levanto do pó, é eu que ergo do monturo e coloco entre os príncipes. Aleluia. Você já foi lixo, você já foi vil, você já foi desprezível, você já entrou nesse lugar dessa forma. Hoje eu te trago aqui em honra, em glória. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? É Ele que te capacita, é Ele que te levanta. Não despreze o dom que há em ti, porque Deus te escolheu. Deus nos escolheu. Primeira manifestação da fraqueza e loucura de Deus, nós, a igreja. Segunda manifestação da fraqueza e loucura de Deus, a cruz. Um instrumento que era maldição. Deuteronômio 21, versículo 21 e 22, vai dizer que era maldito todo o que fosse pendurado no madeiro. A cruz era maldição, a cruz era uma vergonha para a família que tinha alguém que foi crucificado numa cruz. Toda aquela família era envergonhada para sempre, porque a cruz era uma maldição. Daí a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, uns versículos que antecedem o que nós lemos, que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, versículo 13, que Cristo nos resgatou da maldição, se fazendo maldição por nós, porque maldito é todo aquele que for pendurado na cruz. Um instrumento de maldição, que até nós, assembleanos, por muitos anos, nós tínhamos até meio repulsa dela. Quando eu entrei aqui pela primeira vez, não que seja a única igreja da Assembleia, mas quando eu entrei aqui, eu brinquei com o pastor Max, porque quando eu entrei aqui pela primeira vez, eu disse: eu vivi para ver uma cruz dentro da Assembleia de Deus. Porque por muito tempo era repulsa para nós, por causa do significado dela, mas ela vazia não é maldição para nós. Se Jesus tivesse pendurado aqui, era uma maldição. Mas ele não está. Se a cruz está vazia, se a cruz está vazia, o seu coração está cheio. Se a cruz está vazia, o céu está sendo povoado. Se a cruz está vazia, o inferno está perdendo o seu poder, porque o céu está resgatando as almas. A cruz é uma manifestação da fraqueza e loucura de Deus. Deus pegou um objeto que era maldição e fez virar bênção para nós. Repito, era maldição, mas para nós, Cristo naquela cruz, amados, crucificado na cruz, ressuscitando ao terceiro dia, para nós foi bênção. Porque se ele não fosse pendurado na cruz, nós continuaríamos amaldiçoados. Mas quando ele se dispôs a ser pendurado na cruz, ele está dizendo: eu vou levar a maldição de todos eles comigo. Eu vou pagar o preço pela bênção sobre a vida deles. Aleluia. E Deus pegou um objeto que era maldição e fez bênção para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, e a loucura de Deus é mais sábia do que todos os homens. Deus sabe fazer, irmãos, e às vezes ele faz de uma maneira louca aos olhos humanos. Eu, quando me converti, a intenção no coração, que estava no coração, era entrar na igreja, que eu ia bater nos crentes, eu ia quebrar com a igreja naquele dia. Deus diz: vou fazer que isto, que é loucura, aleluias,
se torne em sabedoria. Porque pelo menos eu vou te colocar dentro da igreja. Aleluia. Está entendendo? Tem coisas que às vezes a gente olha, não, isso aí não pode ser. Quando Deus quer fazer, Ele faz do jeito que Ele quer. Quando Deus quer agir, Ele age do jeito que Ele quer. E eu quero dizer para você, aquilo que parece loucura, no final você vai ver a sabedoria de Deus, e você vai louvar a Deus. Aquilo que parece, irmãos, fraqueza, no final você vai ver o poder de Deus, e você vai louvar a Deus. Só quem está entendendo, só quem está pegando aí, dá glória a Deus. Às vezes a gente não entende. Você está orando por um filho, está orando por alguém, e a pessoa está ali, nas drogas, no vício, no alcoolismo. E parece que você, quando começa a orar, irmãos, em vez de melhorar, piora. Vou repetir. Tem situações, eu creio que não é só eu que vivi isso, porque é dessa forma que Deus age. Que a gente ora, em vez de melhorar, piora. Eu demorei para entender. É que às vezes tem que piorar, irmãos. Porque enquanto ficar só naquela mais ou menos, a pessoa não cai em si. Enquanto a pessoa está ali, irmãos, que não tem problema nenhum, ela vai continuar. E às vezes Deus faz se afundar, para depois Ele estender a mão e tirar dela do buraco, e fazer governador, e fazer príncipe. Quem está entendendo o mistério, diga glória a Deus. Talvez você está olhando para alguma coisa e parece que está piorando. Não está piorando, é Deus que está agindo. Se você está orando, Deus está agindo. Deus está agindo, Deus está agindo. Aleluias. A cruz, segunda manifestação. E a primeira, pastor? Ou melhor, a terceira, né? E a terceira manifestação, pastor? Jesus. A Bíblia diz em Filipenses 2,6 que Ele, sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus. Ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e a forma de homem, e é obediente até a morte, e morte de cruz. O Jesus, irmãos, que veio a este mundo, Ele despoja de toda a sua glória. O Jesus que veio a este mundo não é aqueles que os pintores pintam, de olhos azuis, de olhos verdes. A Bíblia diz, Isaías capítulo 53, verso 2, vai dar um raio-x dele, porque um renovo subiu perante ele como raiz seca. Não tinha aparência, nem formosura. Homem de dores e experimentado no trabalho, e como um de que os homens escondiam o rosto. Esse era o Jesus que veio a este mundo. Jesus não veio, irmãos, na sua glória. Jesus não veio bonito. Se Ele viesse bonito, irmãos, ia ter muita gente querendo aprovar Ele, muita gente querendo coroar Ele. Mas Ele não veio para ganhar as pessoas pela sua aparência. Ele não veio para ganhar as pessoas pela sua beleza. Ele não veio para ganhar as pessoas pela glória que Ele tinha no céu. Ele veio para ganhar as pessoas pela palavra que Ele pregava. Aleluias. Não era para ser, irmãos, ganho pelaquilo que estava vendo, mas pelaquilo que estava ouvindo. Porque a fé não é pelaquilo que você vê, mas pelaquilo que você ouve. De Malaquias a Mateus. Malaquias, o pastor já disse que foi o último profeta antes de Cristo. Houve um período chamado silêncio de Deus. As Bíblias mais antigas, eu digo antigas, elas tinham o hábito delas vinham. Hoje eu não faço mais isso, até para poupar, né? Mas elas vinham com 4 folhas em branco, entre o Velho e o Novo Testamento. Essas 4 folhas eram simbolizando os 400 anos que Deus não falou com o homem. Vou repetir. De Malaquias
a Mateus, Deus ficou 400 anos sem falar com o homem. Nesse período, desses 400 anos que Deus não falou, apareceram 1050 falsos cristos. Só em Nazaré apareceram 72. E depois de 1050 falsos cristos, aparece um sem forma e sem aparência. Alguém que eu olhava para ele, nada vimos para o que desejássemos. Mas esse, amados, é aquele que disse em João capítulo 15, versículo 1: eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Ele está dizendo, todos que vieram antes de mim eram falsos, eu sou o verdadeiro. Quando a gente olha, irmãos, para a vinda de Jesus a este mundo, olhe para mim. Se nós fôssemos Deus e fôssemos introduzir um filho ao mundo, talvez nós escolhêssemos a família mais nobre, a mais poderosa, a mais rica. Mas Deus não faz nada disso. Deus escolhe a mulher que vai trazer Jesus a este mundo, uma virgem pobre de Nazaré. Jesus nasce em Belém, mas naturaliza-se em Nazaré, aonde viveu, amados, quase 30 anos da sua vida em Nazaré. Nazaré, se você não sabia, deixa eu dizer para você, era onde estava a escória da sociedade. Tudo que não prestava morava em Nazaré. Por isso que em João capítulo 1, versículo 45, quando Filipe encontrou Natanael, ele disse, encontremos o Messias, aquele que Moisés escreveu e os profetas. Ele é Jesus de Nazaré. Quando ele fala Jesus de Nazaré, Natanael olha para ele e diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pois ele disse, vem e vê. Aleluias. Jesus cresceu, amados, no meio do pecado, mas foi santo. Tudo que não prestava estava em Nazaré, mas ele não se contaminou. Por isso que quando os magos foram procurar Jesus, amados, aonde que eles foram? Mateus capítulo 2, no palácio de Herodes. Aonde está o rei dos judeus, viemos adorá-lo. Mas ele não nasceu num palácio. Coube a Deus trazer ele a este mundo numa manjedoura, no meio dos irracionais. Mas aquele que estava lá na manjedoura, que não nasceu no palácio, era a fraqueza de Deus. Mas a fraqueza de Deus seria mais forte do que todos os homens. A loucura de Deus seria mais sábia do que todos os homens. Aleluia. Toda a história de Jesus, você vai ver, irmãos, simplicidade, humildade. Por quê? Porque a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, e a loucura de Deus é mais sábia do que todos os homens. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Mesmo ele vindo dessa forma, mesmo despojando da sua glória, a Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 2, versículo 42, que com 10 a 12 anos de idade, quando estava no meio dos doutores, os doutores se admiravam da sabedoria dele. Aleluias. Os doutores se admiravam da sabedoria. Como pode ter tanta sabedoria? Da onde vem tanta sabedoria? Aleluias. Sabe por quê? Porque a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, e a loucura de Deus é mais sábia do que todos os homens. Um dos seus momentos de maior glória, Lucas 19, versículo 28, que foi a entrada triunfal em Jerusalém, aonde vão gritar Hosana, bendito que vem bendito aquele que vem em nome do Senhor. Amados, ele entra montado num jumentinho, animal de carga, sendo que o vencedor, o príncipe, quando entrava numa cidade, ele entrava montado num forte cavalo branco.
O meu Jesus entrou montado num jumentinho. Foi preso como se fosse um ladrão, como se fosse um bandido. Mas aí teve alguns momentos na sua vida que ele manifestou quem ele era. Em João 18, versículo 17, ele vai dizer: o Pai me ama, porque eu dou a minha vida, mas ninguém a tira de mim. Ele diz no versículo 18: eu tenho o poder de dar a minha vida, mas também tenho o poder de retomá-la. Ninguém a tira de mim. Ele está dizendo: ninguém vai me matar porque eu não tenho poder. Quando ele é preso, ele fala para Pedro, que corta a orelha do soldado. Mateus 26, 53, ele vai dizer para Pedro guardar a sua espada. E ele olha para Pedro e diz: o que pensas tu que eu sou? Se eu rogasse ao meu Pai agora, ele enviaria aqui 12 legiões de anjos. Uma legião, conforme a legião romana, 6.000 soldados. Jesus está dizendo: se eu rogar ao meu Pai agora, ele manda aqui 6 vezes 12, 72.000 anjos. Eu quero lembrar para você que um anjo, amados, em 2 Reis 19 e 35, ele matou 185.000 soldados. Se Jesus fizesse isso, a terra acabava naquele dia. Mas ele não fez. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele haveria de entregar a sua vida, mas tomá-la novamente. Mesmo sendo Deus, sendo o Senhor, ele compareceu diante do tribunal dos homens para ser julgado. E como uma ovelha muda, ele não abriu a sua boca para se defender. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: aquele que veio à primeira vinda como um cordeiro, ele voltará à segunda vinda como um leão. Aquele que veio na primeira vinda numa manjedoura, voltará na segunda vinda num trono branco. Aquele que veio na primeira vinda, entrou em Jerusalém montado num jumentinho, voltará à segunda vinda montado num forte cavalo branco, escrito na sua coxa: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele que na primeira vinda veio e compareceu diante do tribunal dos homens, na segunda vinda os homens comparecerão diante do seu tribunal. Aquele que na primeira vinda bateram nele com vara, ele voltará na segunda vinda para reger as nações com vara de ferro. Aquele que na primeira vinda recebeu uma coroa de espinho, voltará à segunda vinda numa coroa de glória sobre a sua cabeça. Aquele que veio na primeira vinda para salvar a alma, voltará na segunda vinda para levá-la para a eternidade. Aleluias. Aquele que veio sem aparência na primeira vinda, voltará, mas não sem aparência. Voltará conforme a visão de João em capítulo de Apocalipse, capítulo 1, versículo 11 em diante, aonde ele diz que viu, aleluia, alguém com vestido comprido, cingido pelo peito com um cinto de ouro. Seus cabelos eram brancos como a lã, branco como a neve. A sua boca era como uma espada de 2 gumes. Saía uma espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol. Os seus pés reluzentes como um latão que tinha sido refinado numa fornalha. E João disse: eu quando vi ele, caí como morto aos seus pés. Esse é o Jesus que voltará. Ele veio em fraqueza, se manifestou em fraqueza, mas era o poder de Deus. Se manifestou em loucura, mas era a sabedoria de Deus. Aleluia. E tudo isso ele fez para que eu e você tivéssemos acesso ao céu. Tudo isso ele fez para que eu e você fôssemos reconciliados. Se coloca de pé. Escute. Um dia reuniu-se a natureza para proclamar alguém que reinasse sobre ela.
E nesse dia a pedra tomou a palavra e disse: eu sou a mais forte, eu devo reinar sobre a natureza. Sou dura, sou pesada. Quando a pedra disse que era mais forte, devia reinar sobre a natureza, manifestou-se o ferro, bateu na pedra, e a pedra que era já não era mais. E o ferro disse: eu sou mais forte, eu que devo reinar sobre a natureza. Quando o ferro disse que era mais forte, manifestou-se o fogo, envolveu o ferro e o ferro derreteu. E o fogo disse: eu é que sou mais forte, porque eu venci o ferro que venceu a pedra. Eu devo reinar. Quando o fogo disse que haveria de reinar, veio a água, cobriu o fogo, e o fogo que era, já não era mais. E a água disse: eu sou mais forte, porque eu venci o fogo que venceu o ferro e o ferro que venceu a pedra. Quando a água disse que era forte, manifestou-se a terra e engoliu a água. E a terra disse: eu sou a mais forte, porque eu venci a água que venceu o fogo que venceu o ferro que venceu a pedra. Quando a terra disse que era mais forte, manifestou o sol na sua glória e secou a terra chala. E o sol disse: eu sou mais forte, porque eu venci a terra que venceu a água que venceu o fogo que venceu o ferro que venceu a pedra. Quando o sol disse que era forte e disse: eu devo reinar, manifestou-se a nuvem e o cobriu, e a glória daquele que era já não era. E a nuvem disse: eu sou mais forte, porque eu venci o sol que venceu a terra que venceu a água que venceu o fogo que venceu o ferro que venceu a pedra. Quando a nuvem disse que era mais forte, manifestou-se o vento e levou ela para onde ele quis levar. Aleluias. E o vento disse: eu sou mais forte, porque eu venci a nuvem que venceu o sol que venceu a terra que venceu a água que venceu o fogo que venceu o ferro que venceu a pedra. Quando o vento disse que era forte, manifestou-se a montanha com a sua caverna e engoliu o vento. E o vento que era já não era. E a montanha disse: eu sou mais forte. Quando a montanha disse que era mais forte, veio o homem com as suas máquinas e derrubou aquela montanha. E o homem disse: eu é que sou mais forte, porque eu venci a montanha que venceu o vento que venceu a nuvem que venceu o sol que venceu a terra que venceu a água que venceu o fogo que venceu o ferro que venceu a pedra. Quando o homem disse: eu sou forte, veio a morte e matou o homem. E a morte disse: eu sou a vencedora. Ninguém é mais forte do que eu, porque eu venci a todos eles. E a morte comemora um dia, a morte comemora 2 dias, a morte comemora 3 dias a sua vitória. Isaías grita no capítulo 9, versículo 2 do seu livro: para aqueles que habitavam na região da sombra da morte, viu brilhar-se uma luz. Quando a morte olha para o meio da luz, ela diz: não pode, porque esse já faz 3 dias que eu matei. E quem estava no meio da luz? Jesus, o vencedor da morte, aquele que deu a sua vida e tomou-la novamente. E o que Jesus fez, pastor? A Bíblia diz, aleluias, ele toma a chave da morte, a chave do inferno. E ele diz em Apocalipse 1:18: eu sou o que vivo, morri, mas vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. Jesus é o vencedor. Aleluias. Jesus é o vencedor. Ele venceu por você. Venha para frente, que eu quero orar por você. Aleluias. Ele venceu para que você vencesse. Talvez você está pensando: eu sou fraco, eu não vou conseguir. É você que Deus escolheu. Talvez você se acha, amado, desprezível. Talvez você se acha
alguém que não tem valor. Ei, foi você que Deus escolheu. Foi você que Deus chamou. Aleluias. Abra aqui, dá lugar para quem está chegando lá atrás. Chega mais perto do altar, por favor. Em nome de Jesus. Ele te escolheu. Você pode ser loucura para os homens, mas a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Escute. Buda, que tem mais de 25 milhões de seguidores no mundo, no dia da sua morte, suas últimas palavras foram essas: procurei o caminho e não encontrei. Procurei a verdade e não achei. Todos os caminhos levam a Deus. Se eu pegar uma pessoa aqui analfabeta, que nem lê e nem escrever o nome sabe, e eu perguntar quem é o caminho, quem é a verdade, quem é a vida, eles vão dizer para mim: Jesus. Jesus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. É você que Deus escolheu. É você que Deus escolheu. Eu já falei outra vez aqui, talvez você não estava, então eu vou repetir. Amados, eu, além de todos os defeitos e problemas que eu tinha relacionado à família, eu ainda era gago, irmãos. Quando o pastor Marcos me conheceu, eu era muito gago ainda. Teve até um irmão da igreja dele que disse: o senhor marcou campanha com esse cara aí, é gago esse cara aí. Mas mesmo gago, quando eu pregava eu não era. Hoje, graças a Deus, fora do altar, eu também quase não sou. Às vezes ainda estou meio enroladinho na língua fora do altar. Porque Deus escolhe aquele que Ele quer. Pode ser gago, pode ser analfabeto, pode ser o que for. E se tiver diploma também Deus usa, não tem problema. Deus não tem problema com essas coisas. Mas eu quero que você entenda que isso para Deus, amados, não é motivo de Deus não te usar. Deus está aqui, quer usar você. Deus quer capacitar você. É você, é você. Quando o homem diz eu não sei, Deus diz eu te ensino. Quando o homem diz eu não posso, Ele diz eu te ajudo. Aleluia. É isso que Ele quer fazer na sua vida. Adore ao Senhor. Enquanto o ministério de louvor louva, você fica adorando ao Senhor. Depois eu vou orar por você. Agora
Ele se manifestou em fraqueza, para que a força de Deus estivesse em você. Ele se manifestou em loucura, para que a sabedoria de Deus chegasse em você. Em Mateus 11, 28, ele diz: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos grandes, aos entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Você é o pequenino de Deus. Você é o pequenino de Deus. Deus está cuidando de você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu levo a tua igreja diante da tua presença. Eu levo o teu povo diante da tua face, Senhor, e eu decreto sobre eles o teu milagre. Eu decreto sobre eles a tua glória e o teu poder, em nome de Jesus. Sinta sobre a sua vida o poder de Deus, a glória